Oi a todos, espero que tudo esteja bem com você, com sua família, que Deus abençoe a sua vida de uma maneira muito especial. Hoje, dia 10 de agosto de 2020, ontem foi o Dia dos Pais e eu quero nessa oportunidade parabenizar todos os papais, que Deus continue abençoando a vida de vocês neste papel tão importante de pai, de provedor, de protetor da sua casa, seja da sua esposa, seja dos seus filhos, enfim, todos os que se abrigam sobre a sua vida. Que Deus abençoe grandemente todos vocês. Nós queremos nessa oportunidade conversar com vocês sobre assuntos que são atuais e que nós, como cristãos, precisamos estar atentos para agirmos como cristãos e não agirmos como pessoas que desconhecem o propósito e a vontade do Senhor. Muitas vezes, diante das situações em que nós vivemos, nesse mundo, esse mundo político, esse mundo econômico, esse mundo financeiro, então as pessoas assumem papéis ou tomam atitudes ou fazem comentários de maneira humana, dentro do seu ponto de vista racional, dentro da sua ideologia, dentro daquilo que entendem. Mas nós precisamos compreender a mente e o propósito de Deus. Porque aqui na terra, que foi dada aos homens, os homens governam, e uns querem ser maiores do que os outros, e existe esta guerra de poder. Mas tudo isso, aos olhos de Deus, é como nada, porque Deus, em o seu trono de glória, nos céus, Ele, na verdade, é que rege todas as coisas e tudo caminha para o propósito já determinado pelo Senhor. Todas as coisas precisam seguir o seu curso e muitas vezes as coisas podem até piorar para que venha a conclusão de todas as coisas e Deus estabeleça o seu reino através de Jesus Cristo, o Messias, o Salvador do mundo, aquele diante de quem todos se prostrarão. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Para isso ele foi exaltado. Mas, em um determinado momento, Jesus foi humilhado. A Bíblia nos fala claramente acerca da história de Jesus. As profecias do Velho Testamento, tudo aquilo que antecipou e preparou a vinda do Messias, o seu nascimento de forma humilde, a sua vida, a sua manifestação, tal como foi, de maneira pequena, de maneira singela, de maneira quase que oculta diante do mundo, porque ele não se manifestou ao mundo, ele se manifestou aos seus. Mas a sua vida causou inveja de muitos, sejam dos políticos, sejam dos religiosos, e Jesus foi rejeitado pelos homens e crucificado. Então esse foi um momento ápice, um momento de grande dor e sofrimento, que desceu até a sepultura, mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou. E deu a ordem que o evangelho do reino fosse pregado em toda a terra, em testemunho a todas as nações, para que então viesse o fim. Então as coisas elas cumprirão o caminho, o propósito, a trajetória determinada por Deus, até que tudo se cumpra
e Deus manifeste o seu reino e o reino de nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a terra. A oração que Jesus ensinou, ela já nos diz isto. Milhões e milhões, até bilhões de pessoas em todo o mundo, embora ainda nem conheçam a extensão, a profundidade, a verdade destas palavras, oram. Quando diz assim: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso se cumprirá. O reino de Deus virá e a vontade do Senhor será feita na terra como é feita no céu. Mas todas as coisas precisam se definir. O mal precisa se definir e o mal, para se definir, ele tem que chegar até o seu ápice, para que então ele seja destruído e venha o reino de Deus, de paz, de justiça, de verdade, de luz sobre toda a terra. A terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Existem inúmeras profecias na palavra de Deus, na Bíblia, que é a verdade, que as coisas serão assim. O mundo passa, todas as coisas deste mundo passarão, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá eternamente. Amém. Mas eu quero aqui, em particular, em um texto específico, falar sobre uma atitude, uma postura do cristão diante de todas estas coisas. Um texto que se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, dos versículos 1 até o 6, que nos diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Este testemunho é o testemunho do Evangelho, é o testemunho de Cristo, que se deve prestar em tempos oportunos, ou seja, em toda a oportunidade que tivermos, falarmos, anunciarmos, declararmos o Senhor Jesus Cristo. Mas a nossa atitude, a nossa postura diante de todas as coisas que estão acontecendo é da mais absoluta confiança no Senhor e usarmos a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Então, quando nos fala súplicas, suplicar, pedir, orações, esse diálogo, essa conversa com Deus, esse interagir com Deus, porque a oração, ela é um caminho de mão dupla. A oração não é só você se dirigindo a Deus, é você o ouvindo também, é estar sensível na oração ao direcionamento que Deus nos dá para que possamos suplicar, para que possamos pedir a Deus. Intercessões é quando nós nos colocamos diante de Deus em favor
dos homens, em favor da sociedade, em favor dos governantes. Pedirmos em favor de. Quando você se coloca diante de Deus e pede, Senhor, abençoe os nossos governantes. E você precisa buscar conhecimento e entendimento para que você ore e seja direcionado diante de Deus de maneira correta. E ações de graça, porque há muitas situações em que precisamos agradecer a Deus pelos bons, pelos justos, pelos honestos, que são colocados em momentos e em ocasiões e em lugares especiais para cumprirem ali o seu papel como governantes, como juízes e como autoridades. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, precisamos orar por essas pessoas. Nós temos assim uma facilidade muito grande de acusar, de condenar, de criticar. Temos o nosso discernimento e podemos até fazer alguns comentários, mas nós precisamos ser cuidadosos no que nós falamos, porque a nossa atitude diante do Senhor e até diante de outras pessoas, principalmente é de intercessão, de oração em favor da vida destes homens. Para que vivamos uma vida tranquila, justa e em toda piedade, precisamos pedir isto. É nosso papel como cristãos, nós como brasileiros, pedirmos que em nosso país haja paz, haja prosperidade, haja tranquilidade, que Deus traga apaziguamento a todos os corações, assim como o nosso estado, como o nosso município, ao nosso meio em que nós estamos inseridos na sociedade, que Deus nos dê paz. Isso é bom e aceitável diante de Deus, que assim façamos, porque Deus, Ele deseja que as pessoas sejam salvas, e nós precisamos nos colocar diante dele, intercedendo, porque os homens ímpios precisam, carecem de intercessões e orações em favor da vida deles, para que as suas mentes possam ser libertas do engano e se convertam ao Senhor Deus. Deus deseja que as pessoas sejam salvas e cheguem ao conhecimento da verdade. Então é isto, para que a mentira seja desmascarada e a verdade venha, tal como a luz dissipa as trevas, a verdade dissipa as mentiras. E há um só Deus, e há um só mediador entre Deus e os homens. Esta é uma verdade universal. Os homens criaram religiões, os homens criaram caminhos, mas a verdade que domina todo o universo, que domina todas as coisas, a verdade absoluta é que existe apenas um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador, aquele que veio, o Messias, o Cristo prometido, o Emanuel, que veio, o Deus conosco, para ser o nosso mediador, o justo, que veio por nós que somos injustos, para nos conduzir a Deus. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, e este se deu a si mesmo. Ele pagou o preço por nosso resgate na cruz do Calvário, o único que morreu por nossos pecados em uma cruz, que foi sepultado e ressuscitou, é Jesus Cristo, e ele foi assunto nos céus. Ele subiu aos céus e ele assentou-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercede por nós e Jesus Cristo voltará. Esse é o testemunho que nós devemos prestar em todo o tempo. Então, diante desta palavra, há uma atitude, há um propósito que devemos ter, de orar, de interceder por todas as pessoas e, sobretudo, por aqueles que estão investidos de autoridade, seja autoridade espiritual, seja autoridade política, aqueles que regem sobre nós, que Deus possa estar dirigindo os corações deles
para que a nossa pátria seja agraciada com paz, com prosperidade e com tranquilidade. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.